A história começou mais ou menos assim. Lá em casa a gente sempre tocou, né? A gente é de uma família de músicos amadores. Eram músicos, mas que nunca decidiram seguir carreira, né? Minha mãe conheceu meu pai numa banda de rock do meu tio. Então, quando tinha festa na casa da minha mãe, que a minha mãe era muito festeira, sempre tinha alguma. Então, pra você ter uma ideia, sempre tinha número musical. A gente fazia show no Natal, cada um fazia um show. E tem você já viu o vídeo, né, do Liu cantando Blues do Corno Manso? Esse ano ele ganhou. Porque aquela música ali, hilária, ele que fez, você vê, ele devia ter uns. Foi em 1900, sei lá, ele já tem uns 12, 13 anos naquela época. Ele já fez aquela música. Não sei porquê, elas não gostam de mim. A gente sempre fez as coisas muito, muito junto, né? E como eu era mais velho, eu fazia as coisas sempre primeiro, né? E ele vinha na carona. O primeiro instrumento que ele ganhou, ele comprou, na verdade ele ganhou, né? O primeiro instrumento que ele ganhou foi uma guitarra, que ele queria uma guitarra, ele não queria violão, ele queria uma guitarra pra tirar onda, sabe? Teve um aniversário meu, que o meu chefe, eu trabalhava, né? O meu chefe quis me dar um presente. Eu queria ver o show do Lulu Santos como é o nome daquele lugar? O Canecão. Eu queria levar os meus filhos e meu marido, então fomos. O Lior ficou extasiado. Eles não dançavam não, porque o show do Lulu é muito dançante, né? Eles ficaram parados, com vergonha, né? Um tinha 8, outro tinha 11, sei lá. Ficaram parados. Mas o Lior, depois é que eu vinha saber disso, ficou extasiado. Um dia, ele já tinha crescido, já tinha banda, ele virou pra mim na cozinha, nunca vou esquecer disso. Mãe, quando eu fui naquele show do Lulu, quando eu era pequeno, eu pensei, é isso que eu quero ser na minha vida. De outro rapaz. Eu estava meio aprendendo ali violão, já tocava bateria, que a primeira banda que eu tive foi em Fortaleza, tocando bateria. E comecei a aprender um violão e, cara, o Marcelo já era um herói, um guitar hero, né? Ali no colégio, ele já era um cara que se destacava muito. E a gente começou a se aproximar daquela coisa de as bandas que gosta e tal. E o Marcelo me emprestou uns CDs, né? Acho que foi a primeira vez que o Marcelo já me emprestou CD que ele nunca mais ia ver de volta. E aí, no meio, tinha o Spaghetti Incident, do Guns N' Roses, que, se eu não me engano, era do Lior. E aí eu comecei a falar mais com o Marcelo, frequentar a casa dele, e aí conheci o Lior como o irmão novinho, né, do Marcelo. E a gente fez uma vez uma viagem do colégio e a gente meio que ensaiou um repertório de violão, os três, para animar a viagem. Ali nasceu o embrião do que seria o The Sirs. E foi uma época que eu e o Lior, a gente começou a sair muito. Discoteca e tudo mais. Isso foi aproximando muito a gente. Eu falei, olha, tô compondo umas músicas, eu também, vamos mostrar, vamos... E aí começa a nascer a ideia do Som da Rua. Arrumamos um baterista, arrumamos um tecladista, fizemos alguns ensaios, repertório Paralamas, Sublime, Cidade Negra, até que o Marcelo começa a se interessar. E de repente o Marcelo estava tocando com a gente. Como nessa época eu cantava em vários lugares, com vários corais e tal, eu cantava no coro de São Vicente, já conheci o Renato de vista, então eu lembro que a gente gostou do Renato, pessoalmente, musicalmente também, mas precisava entender essa dinâmica. Eu lembro muito claramente que o Lior ficou com essa incumbência de preparar o Renato para o nosso som, assim. Eu lembro que eu ensaiei muito com o Lior. A gente ficou 2 semanas, eu e o Lior, ensaiando todo dia, eu acho. E aí eu encontrei a banda, sei lá, no final... Aí eu não sei se foi 2 finais de semana e a gente viajou, ou se foi um final de semana e a gente viajou logo depois. Aí eu não lembro, mas eu lembro que foi um intensivão, eu e o Lior, assim. Ele tocava guitarra comigo e cantava e me dizia, ó, isso aqui acontece isso, a gente deve tocar essa música. Ele ia me organizando, assim. Mas... E essa coisa
hoje eu vejo como marcante, assim, dele já tá tocando, ele já tinha um entendimento de tudo que rolava, só que ficava só eu e ele ali. Eu só fui encontrar a banda realmente perto do show e foi uma loucura, né? Aquele show foi, enfim, eu caindo de paraquedas ali. E aí soma o fato da gente... Aquela coisa, né? Banda com amigo já é difícil, com irmão muito difícil. E aí saiu o Marcelo, entra o Diogo, e aí começam a vir as canções maduras do Liô. Entrar no Som da Rua representou esse salto, um salto muito grande, assim, para mim. Assim, era uma mistura de terror, assim, por um lado. Falei, caraca, mesmo, agora eu tenho que... Se eu já vinha estudando, assim, agora eu vou ter que ralar o meu couro para segurar isso, assim. E o Som da Rua já estava tocando, fazendo shows maiores do que eu fazia, né, com Terceira Via na época e tal. E eu pego uma transição, né? Assim, eu entro com um trabalho que já havia sido apresentado, né, o CD independente, já começando a, entre aspas, ser abandonado para ver o repertório novo, né? A gente vai passar um Réveillon no sítio da família do Liô e do Marcelo. E aí, cara, aí o Liô pega e mostra pra gente só uma canção, Ninguém Aqui, se eu não me engano, o que se chama... Acho que essas três. E quando ele mostra aquilo, assim, eu lembro bem de falar, cara, isso é muito diferente. De tudo. E pra gente, naquele momento, acho que pra todo mundo, né, essa virada ali dos 90 para começo de 2000, a única forma, o único formato que você tinha para vencer na música era ter uma gravadora, ter um escritório, tocar em rádio, clipe na MTV. Então a nossa obsessão foi gravadora. Eu já conheci o Rafael pela Rádio Cidade. E aí fui lá, como Rádio Cidade, não sei o quê. E aí na hora que a gente tá indo embora, o Rafa vira pro meu ex-chefe do Alvoruz. Vai ter muita banda boa aí vindo por aí, não sei o quê, né? Pô, já ouviu falar no Som da Rua? Eu acho que agora vai. Eu lembro que era uma demo que tinha aqui, tinha na sala do meu pai, tinha na minha sala, tinha na minha mochila, tinha tudo quanto é lugar, e tinha no estúdio umas 3 demos que deixava pros amigos. E a gente se encontrava muito nas noites, nos eventos, né? Não só o João da Rádio Cidade, mas o João Banda e o Liô tava em tudo também. Era muito raro você encontrar um super músico, tipo, igual o Paralamas tinha, né? Que todo mundo... O Barone, todos eles tocavam bem pra caraca, a Herpes tocava bem pra caramba guitarra. O Som da Rua tinha esse lugar os caras tocavam bem, né? Ainda tinha esse lance, né? A gente fez alguns poucos ensaios com o Rafael, para ele ver, mas também achei o que o Rafael sinalizava eram coisas muito pontuais, ele nunca interferiu diretamente no arranjo, não tem essa lembrança dele, não, tira esse refrão, muda o tom, assim, ele não fazia isso, ele sugeria talvez um violão ao invés de uma guitarra. A gente entrava de manhã, ficava o dia inteiro, não tinha muito aquilo, ó, irmão, grava rápido aí porque vocês só tem 3 horas pra gravar. Não, ele sabia que a gente era, porra, eficiente e aplicado pra caralho. Mas era bom ter um cara ali falando com a gente também sem ser um caga-regras. Talvez a gente teve que mexer em formato de música nova, recente que tinha chegado, né? Respeitar o artista, eu sempre procuro. E eu considero que respeitar o artista é também falar com transparência, falando, velho, isso aqui ainda não tá pronto. E ainda era do CD, né? E a Marisa Monte começou com essa parada no Cor-de-Rosa e Carvão, que o CD veio com as cifras. E tinham muito elogio, não tinha internet na época, não sei se era no Procon, não sei se era no comentário numa loja, na Submarino, alguma coisa assim, que o público gostava muito disso. Então alguém, com certeza a banda, teve essa ideia genial de aproveitar essa necessidade que tinha na época, essa vontade de entregar isso pro público e aí fez como se fosse uma revistinha de violão e guitarra. E aí caiu aqui dentro de um disco de banda que normalmente não tinha. Seco dia, meus lábios racharão com o frio que chegou. Isso era o grande passo a ser dado, né? Assinar com uma gravadora e dali, sabe, intensificar. Não que fosse uma garantia de nada, a gente sabia disso,
mas era uma porta que a gente tinha que abrir. Se não abrisse essa porta, a gente não conseguiria fazer nada. Então agora a gente vai trabalhar o disco, e aí é defender o disco, é partir para cima dos shows e tal lá, mas tem o lance da relação com a indústria fonográfica, que é algo a se olhar, assim. Não é uma relação muito simples. Falar de amor, mas que falar pra ti, seja como for, pois tudo que restou fomos nós. Nos deixaram a sós nesse mundo. Olhando agora, foi muito pouco tempo, né? Assim, era um trabalho que ainda estava em desenvolvimento. Quando começou a aparecer para o grande público, que é onde a gente começa de fato a contar, né? Acabou. Ele tinha o dom de fazer música mesmo, né? No começo a gente não sabia ainda. Ele com 15 anos que entrou pra banda e tal, a gente ainda não sabia. Mas daí ele começou a fazer aqui e ali. Quando eles fizeram esse último disco que eles lançaram, né, pela DEC, era todas as músicas dele. Tinha uma com o João Rodrigo e o resto tudo dele. Ele escrevia as letras muito bem. Não é aquela letra boba que a gente às vezes vê em banda, né? E eu tô falando bandas conhecidas. O Lio, ele tinha um talento muito nato, que ele era visível você conversando com ele. Sacou? Meu pai sempre dizia, o Lio, se não der certo como artista, ele vai ser um baita diretor artístico. Ele tinha essa clareza de que ele ia viver das composições dele. Ele tinha isso, assim, não havia dúvida sobre isso. E ele ia fazer o que fosse preciso para isso acontecer. E eu também tinha uma quase certeza de que eu sempre seria o baterista que ia estar com ele, porque eu lembro que ele gostava de mim tocando, assim. E isso me dava uma tranquilidade. E aí, quando ele morreu, foi uma coisa que eu falei, cara, e agora? O que vai ser? Assim, o cara que ia me levar para as coisas acontecerem não tá mais, né? Eu tô doida pra chegar ao show, né? Doida. E vai vir. E o mais legal com meus netos, né? Os filhos do Marcelo vão estar lá. Quando a gente começou a ensaiar, eu falei com o Renato, eu lembro de um diálogo com o Renato, e eu falei, assim, retomar esses arranjos tem uma facilidade porque esses arranjos são a gente, né? Assim, eu não tô tirando um arranjo do Radiohead, ou sei lá, de quem quer que seja. Não, isso é a gente é isso aí, né? A gente fez isso e isso nos fez, assim, a gente é alguma coisa a partir daquilo ali também. Então, é um processo de se olhar no espelho, assim, muito precioso, assim, sabe? Não tem o que pague isso, sabe? Foi, acho que o nosso segundo ou terceiro ensaio, aqui até nesse estúdio, que eu lembro que rolou assim, a gente tocando, pra mim, rolou uma coisa muito boa, assim, essa presença do Lio, né? E aí eu lembro que a gente saiu, eu peguei uma carona com o Diogo, e aí ele falou, porra, hoje rolou um clima bom, né? Eu falei, cara, hoje rolou um clima foda, assim, a gente tá... É isso, assim, tem uma evocação, né, do Lio. Eu penso no Lio todo dia. Sempre. Em algum motivo, em alguma hora do dia, desde o dia 13 de dezembro de 2005 até hoje, eu nunca deixei de, por algum motivo, pensar nele. Mas tem uma magia que realmente só acontece quando a gente junta e toca. E essa porra é muito foda. É difícil. Pode passar 20, 30 anos. Mas com o tempo melhora, sabe? Com o tempo melhora. Que não fala de amor, mas que fala pra ti, seja como for, pois tudo que restou fomos nós. Nos deixaram a sós nesse mundo. Mas, porque você quer saber por que é o apelido do Lio? Marcelo, a gente morava em Recife, o Lio nasceu em Recife, porque o pai estava trabalhando lá. E o Marcelo foi pequenininho para lá com 1 ano e meio, a gente ficou lá 2 anos, 3 anos, O Lio nasceu lá, logo nós voltamos para cá. Mas o Marcelo já estava com sotaque de pernambucano, porque era pequenininho, rapidinho pegou, né? Aí ele virou para mim e falou assim, o Lio ainda acho que nem tinha nascido.
Mainha, se o nome dele é Leonardo, o apelido tem que ser Liô. Aí pegou. Aí, quando o Liô nasceu, já era Liô. Se uma noite é carnaval, na outra não sabemos quem matou o nosso amor, que fez daqui o nosso bem. Uma noite pra chorar, na outra só você quer ver.